Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo relacionado ao Enseja. Vamos comentar agora a questão de número 9 de linguagens, beleza, filho? Então, de antemão, já peço aí para você se inscrever no canal, clicar no botão vermelho aí, dê essa força pro professor, comenta o vídeo, tá? Encontro você também aqui na descrição, tem minhas redes sociais, o Telegram, onde você pode conversar comigo diretamente e com outras pessoas de todo o Brasil, beleza? Então, professor, vamos lá, já me inscrevi no canal, acompanho o senhor aí semanalmente no YouTube, no canal. Então, em Seja, você vai ser aprovado, meu filho. Nós vamos comentar aqui as questões, você vai ser aprovado, tá? E nós vamos comemorar juntos essa sua aprovação. Então vamos lá, a questão de número 9 é uma questão um pouco diferente do tradicional, por quê? É uma questão que ela não vem com texto, com palavras, né? Ela vem com uma ilustração. Você está vendo? Isso aqui é uma ilustração. Ilustração, professor, isso? Ilustração. Isso, ilustração. Isso aí. Aqui é o tracinho que separa de uma linha para outra. É uma ilustração, ó, é um desenho, é uma imagem, não é um texto, como você já está acostumado a ver. Então, o que nós percebemos aqui? Antes de ler a questão em si, na verdade, vamos lá, vamos ler, né, meu filho, para você observar. Olha o que o examinador do Enseja quer. Ó, ele coloca aí, ó, essa aquarela, que é a nossa ilustração, né? Essa aquarela, ele quer dizer o quê? Que é a nossa imagem, a nossa ilustração. Essa imagem representa um coral em apresentação e ilustra com humor. Opa, com humor. Quer dizer, ele já está dizendo para a gente que é uma ilustração que é engraçada. É uma ilustração que denota, que mostra um certo humor. Então vamos analisar, meu filho, aqui a ilustração. Ó, nós temos um maestro aqui, ó. Você está vendo ele aqui, ó? Tem um maestro aqui. Só não estou enxergando o maestro. Mude de cor, professor. Vou mudar aqui. Colocar aqui um amarelinho. Ó, nós temos um maestro. Tá vendo aí, ó? Tem um maestro aqui. Tem pessoas cantando. Ó, olha as pessoas com boca aberta para cantar. E de repente o maestro olha aqui, ó, e cai. Cai o que tá a boca, né? Praticamente cai a boca da pessoa, né? Então, de algum daqui, ó, desse aqui, ó, caiu, ó. Ele estava cantando tão mal que caiu. Então, esse é o humor, né? Que não conseguiu acompanhar todo mundo que caiu. O maestro olha, fica impressionado, ele fala: Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha orquestra que caiu, né? Então, vamos lá. O que o examinador do Enseja quer? Essa aquarela, essa imagem representa um coral em apresentação, ilustra como a dissonância vocal. Opa, professor, o que significa dissonância? Dissonância é a mesma coisa que divergência, beleza? Divergência vocal. Opa, vamos ver as outras. Letra B, rigidez na postura corporal. Nada a ver, né, meu filho? Nada a ver com nada consta. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com rigidez de... Não, caiu a boca de um deles aqui, né? Essa é a graça da imagem. Habilidade técnica do maestro? Também não, meu filho. Porque o maestro ficou surpreso, ele não conseguiu deixar com que todos cantassem iguais, né? De uma maneira uniforme, como é numa orquestra. Você percebeu aí? Aí caiu. Uniformidade no canto também não, meu filho, não tá uniforme. Se tivesse uniforme, não teria caído a boca de um deles aqui, ó, percebe? Não teria, então não há uniformidade nenhuma nessa imagem. Então o que a gente percebe? Que há uma divergência de voz, uma dissonância vocal. Olha aí, uma dissonância vocal, uma diferença de voz. Por que há uma diferença de voz? Diferença. Por que há uma diferença de voz, meu filho? Isso aqui é um D, tá? Professor, a sua letra não melhora, professor. Sempre essa letra feia. Calma, meu filho. Eu sei.
mas é uma diferença de voz. Beleza? Então, ó, a gente percebe, ó, realmente cai uma fala aqui, uma boca de um deles. É por isso que há diferença de voz. Portanto, meu filho, o que que você leva para o seu coração? Que o gabarito é a letra A. A de amor, A de amor. Esse aqui é o gabarito, meu filho. Viu como é fácil? Então, já dê essa força pro professor, se inscreve no canal e nós nos vemos na próxima questão do Enseja de Linguagens. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós estamos nesse projeto de comentar as questões de linguagens da prova do Enseja. Então, meu filho, se você ainda não é inscrito, dá essa força pro professor, aperta no botão vermelho que tem aí embaixo e já se inscreve no canal. Comente nossos vídeos, tá bom? Porque esse é um projeto novo aqui no canal, comentar todas as questões de linguagens. Então, nós vamos comentar questão por questão, você vai ficar tranquilo. E se você tiver alguma dúvida, você vai escreve aqui nos comentários que o professor tira as dúvidas. Se preciso, o professor faz outro vídeo para você. Eu quero que você gabarite a prova de linguagens mais redação aqui do Enseja, beleza? Então, dê essa força pro professor, se inscreve aí, tamo junto e vamos lá. Pessoal, nós agora, nesse vídeo de hoje, nós vamos comentar a questão de número 2. Então, você já observa aí a questão de número 2. Observe bem, ó. Questão de número 2, filho. Você tá vendo aí, ó. Ela tem um texto. Ó, o texto aí. E as perguntinhas. Quer dizer, as questões de marcar. Então, você já observa de cara que a questão número 2 da prova de linguagens do Enseja é uma questão tipicamente de interpretação de texto. Então, a dica que eu sempre dou aqui no canal é a seguinte: interpretação de texto. Leu uma vez, não entendeu? Lê de novo. Leu outra vez, não entendeu? Lê de novo. Leu outra vez, não entendeu? Lê de novo. O que eu estou dizendo para você? Que você vai ter que ler o texto quantas vezes forem necessárias para você marcar a alternativa correta. Beleza? Então, ó, nós observamos aí, ó, que ele deu um texto. Coloque aí, professor. Tá na tela já, meu filho. E ele pergunta, ó, a obesidade infantil pode ser considerada uma condição relacionada à classe social? Estado decorrente da interferência familiar? Alteração decorrente de fatores individuais? O problema social com múltiplos determinantes? Então, nós observamos que o tema central do texto é a obesidade infantil. Beleza, meu filho? Então, vamos ao texto, né, professor? Vamos lá. Doenças associadas à obesidade na infância, como diabetes tipo 1 e colesterol alto, são mais agressivas e trazem mais danos à saúde. As principais causas do problema estão relacionadas ao sedentarismo, ao consumo excessivo de comida industrializada e ao tempo demasiado em frente a telas. Estudo com 900 alunos, de 8 a 12 alunos, de escolas públicas, identificou que 22% têm excesso de peso. As crianças comem mal, não brincam de forma ativa e passam todo o tempo livre entre o computador. TV e celular, excesso de tela também contribuiu para sedentarismo e alterações no sono, além de diminuir a disposição para a atividade física. A violência é outra justificativa constante para a vida sedentária. A insegurança faz com que a família fique em casa, diminuindo a atividade física típica da idade. Então, ó, essa primeira leitura é muito importante ali, ó, para você já ficar atento em alguns detalhes do texto e vamos ver o que o examinador do Enseja quer que a gente faça. A obesidade infantil pode ser considerada uma condição relacionada à classe social, estado decorrente da interferência familiar, alteração decorrente de fatores individuais, problema social com múltiplos determinantes? Vamos saber, né? Então vamos lá. Vamos agora marcar as partes importantes do texto. Doenças associadas à obesidade infantil, como diabetes, obesidade na infância, nós já sabemos,
Tipo 2 e colesterol alto são mais agressivas e trazem mais danos à saúde. Beleza. As principais causas do problema estão relacionadas ao sedentarismo. Olha aí uma das causas do problema. Ao consumo excessivo de comida industrializada e ao tempo demasiado em frente a telas. Beleza. Nós estamos falando o que, professor? Sobre a obesidade na infância. Um estudo com 900 alunos de 8 a 12 anos de escolas públicas identificou que 22% têm excesso de peso. Opa, as crianças de 8 a 12 anos têm excesso de peso. As crianças comem mal, não brincam de forma ativa e passam todo o tempo livre entre computador, TV e celular. Excesso de tela também contribui para o sedentarismo e alterações no sono, além de diminuir a disposição para a atividade física. A violência é outra justificativa, olha aqui, ó, violência é outra justificativa constante para a vida sedentária. A insegurança faz com que a família fique em casa, diminuindo a atividade física. Então, ficar em casa deixa a pessoa sedentária. Beleza, pessoal? Então, vamos ver, ó. A obesidade infantil pode ser considerada uma condição relacionada à classe social? Professor, eu acredito que não. Estado decorrente da interferência familiar? Alteração decorrente de fatores individuais? Problema social com múltiplos determinantes? Opa! Nós acabamos de ler aqui, pessoal, que a obesidade infantil, ó, como diabetes, aqui, ó, vou marcar aqui para você, como diabetes tipo 2 e colesterol alto, tem várias causas, ó. Olha aqui as causas. Sedentarismo, consumo excessivo de comida industrializada, você está vendo aí? E ao tempo demasiado em frente a telas. E ele ainda coloca aqui, ó, a violência é outra justificativa constante para a vida sedentária. Quer dizer, você percebe que o caso aí, ó, a obesidade infantil pode ser considerado um problema social com múltiplos determinantes? Sim, professor. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui no texto que ele traz diversas causas para a questão da obesidade. Tanto o sedentarismo, quanto o consumo excessivo de comida industrializada, como o tempo demasiado em frente a telas, né? As crianças acabam comendo muito mal, né? As crianças comem mal. E o que acontece também? A violência é outra justificativa. Por fim, aqui, ó, no finalzinho, ó, no final do texto, no final do texto, ele coloca aqui a violência, que a violência é também outra justificativa, aqui no final do texto, beleza? Então você já percebe de cara que a obesidade infantil pode ser considerada um problema social com múltiplos determinantes. Violência, sedentarismo, ficar muito tempo na frente da TV. Não tem nada a ver com condição relacionada à classe social, não tem nada a ver com o estado decorrente da interferência familiar, não tem nada a ver com alteração decorrente de fatores individuais. O nosso gabarito, portanto, é a letra D de dado, pessoal. Percebeu aí como é simples acertar a questão de múltipla escolha de interpretação do texto lá da prova do Enseja. Então, o gabarito da nossa questão é a letra D de dado. Beleza, pessoal? Então, se você aí ainda tem alguma dúvida a respeito dessa questão, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo novo ou responder direto. Já respondo assim, professor, eu estou em dúvida, eu achei que fosse a questão da letra A. Aí eu vou e explico para você. Se possível, qualquer coisa, se muita gente ficar na dúvida, eu posso fazer um novo vídeo, falar, olha, pessoal, é o seguinte, esse vídeo vou explicar melhor, aluna fulana de tal
perguntou sobre isso e nós vamos esclarecer melhor. Então, conto com vocês, né? Já se inscreve no canal, por favor, pessoal. O link das minhas redes sociais está aqui embaixo. Dê essa força pro professor que está comentando todas, vai comentar todas as provas do Enseja referente a linguagens, né? E tudo aqui no canal em relação a essa matéria nós temos redação. Então, já se inscreve no canal. Voltando, o link das minhas redes sociais está aqui embaixo, né? O meu Instagram, o meu Facebook, né? Você pode fazer parte aí dessa comunidade que nós já aprovamos várias pessoas no Enseja durante esses anos. Então, espero você na nossa próxima questão comentada, pessoal, e valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo relacionado ao Enseja. E hoje nós vamos responder a questão de número 12. Já peço aí de antemão que você se inscreva no canal, botão vermelho, clique aí, dê essa força pro professor, por favor. Comenta no vídeo, deixa o like, tá? Tamo junto, pessoal. Vamos aí até a sua aprovação no Enseja, estaremos do início ao fim juntos. E hoje, a questão de número 12, de cara aí, ó, você já se depara com o que, meu filho? Você já se depara com texto. Se é um texto, professor, é um texto. Se é um texto, você já sabe que nós estamos diante de uma questão de interpretação de textos, beleza? Olha só, o que o examinador quer? Ó, tá aqui, ó. Ele dá pergunta letra A, letra B, letra C, letra D. Então, o que nós temos que fazer no dia da prova do Enseja, professor? É bem simples, meu filho. Você precisa relaxar e ler o texto. Vamos ler o texto. O arquivo. No fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos. Meu Deus do céu. João, você observa que João é um nome bem comum, né? Tipo Maria e João. José, na verdade, né? Mas João é um nome bem comum. Você percebeu que João é como se fosse José, né? Que eu acabei de dizer. É um nome comum, ó. João obteve. Podia ser Márcio, Mário, Rodolfo, mas João. Esse João, ele já levou porrada no primeiro parágrafo. No fim de um ano, apenas um ano, João obteve uma redução de 15%. Meu Deus, João já levou porrada aqui, ó. Redução menos 15% em seus vencimentos. João era moço. Aquele era seu primeiro emprego. Olha, João. João é como se tipo fulano de tal, ou fulaninho. É como se fosse o José que eu disse. Deixa eu ver aqui o nome aqui. Andrew. Ou um outro nome aí, meu filho. Márcio. Eu já falei Márcio, o professor só fala os mesmos nomes. Pois é, João é um nome que representa qualquer outra pessoa. João era moço. Aquele era seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso. Obviamente, né? Embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se. Poxa, João se esforçou, mas ainda teve uma redução no seu salário. Não tiveram uma só falta. Ele não faltava e teve redução no salário. O que João fez? Limitou-se a sorrir e agradecer ao chefe. Quer dizer, João foi tão pisoteado, foi tão ali colocado para baixo, que ele só fez assim, ó, sorriu e agradeceu ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro. Quer dizer, o salário estava tão apertado que ele teve que se mudar. E com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. Quer dizer, João estava se esforçando, João não se atrasava, teve, para piorar a sua situação, apesar disso, teve o seu salário reduzido em 15%, ainda teve que se mudar. Sair de perto do centro, foi para bem longe e teve que pagar um aluguel menor. Que sofrimento para o João. O João podia ser o Mário, o João podia ser o Teodoro, o João podia ser o Pedro, podia ser qualquer pessoa. Observe que João aqui pode ser considerado qualquer pessoa. Né? Então vamos lá. Desembucha, professor. Relacionando-se o conteúdo do texto e a forma com que o nome do personagem foi grafado,
conclui que esse personagem... Opa! Olha só o que ele diz aqui, ó. Relacionando-se o conteúdo do texto e a forma com que o nome do personagem foi grafado. Opa, como é que foi grafado o nome do personagem? Observem, pessoal, que o nome do personagem, João, foi escrito com letra minúscula. Nós sabemos que o nome das pessoas tem que ser o que? Letra maiúscula. João, Maria. Opa, professor, o senhor está escrevendo em cima do senhor. Beleza, meu filho, ainda bem que você avisou. Ó, vou colocar aqui. João tem que ser letra, nome de pessoa, letra maiúscula, Maria. Mas o autor, não, isso aqui não foi descuido do autor, foi de propósito. Foi justamente para falar o que eu já estou falando para você, que João pode ser qualquer pessoa, por isso que ele colocou em letra minúscula. Não é, se ele coloca em letra maiúscula, ele estava se referindo a um João específico, certo? A um João específico que ele conhece. Mas ele colocou João como se fosse qualquer pessoa, qualquer trabalhador aí no caso. Então observem a jogada do autor. Nome com a letra maiúscula, nós sabemos que se refere a uma pessoa específica, a um nome próprio. Agora, João, como ele colocou aqui, com letra minúscula, meu filho, ó, com letra minúscula, o que isso significa, professor? Significa que pode ser qualquer João, certo? Qualquer pessoa. Então, o que nós sabemos a respeito disso? Conclui-se que esse personagem, que ele criou um personagem, para não dar um nome, ele colocou João, podia ser José, podia ser qualquer coisa. Minúsculo, com a letra inicial minúscula. Carrega nominalmente as marcas da opressão social. Opa, meu filho, com certeza, João foi tão humilhado. Ele carrega no próprio nome dele, ó, como se fosse assim aquele cara que sofreu muito. E realmente ele sofreu. Ele teve a redução de 15% nos seus vencimentos. Ele se esforçava todo dia, não chegava atrasado, só sorriu quando aconteceu tudo de ruim. Ainda teve que ir para pagar um aluguel menor num lugar distante, longe do centro. Quer dizer, então ele carrega realmente essa questão de opressão social no trabalho onde ele está. Vamos às outras questões, as outras alternativas. Letra B, reflete suavemente a realidade do subempregado. Suavemente, meu filho? Não. Reduzir em 15%, sofrer tudo isso que o João não foi nada suave. De jeito nenhum, não foi nada suave. Letra C, retrata claramente a dignidade do trabalhador humano. Dignidade? Onde é que tem dignidade? Em ter o salário reduzido, respeitando os direitos trabalhistas. Existe uma lei, existe uma Constituição. Não tem dignidade. Não tem dignidade. Então, menos uma. Letra D. Vivencia notadamente experiências particulares de vida. Particular? É só do João ter o salário reduzido? Ou você acha que muitos trabalhadores brasileiros... Por que tem muita ação na justiça do trabalho? É só de uma pessoa? Não. Várias. Então não pertence ali a coisa só do João. Pertence a todo e qualquer brasileiro que está sofrendo ali, perdendo alguns direitos. Então, essa daqui não tem nada a ver. Portanto, meu filho, o gabarito é a letra A. Perceba aqui, essa aqui não é uma questão tão simples, porque você deveria observar que João foi escrito com letra minúscula. Só escreva minúscula direito. Foi escrito com letra, deixa eu escrever aqui, minúscula. Beleza? Então você tinha que observar esse pequeno detalhe, que às vezes quando você está na correria da prova, você não observa. Então essa aqui é uma questão de atenção. Beleza, meu filho? Então aguardo você no nosso próximo vídeo e o quê? Valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar, hoje comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. Então já se inscreve aí, já se inscreve no canal do professor, dê essa força aí a ele. E queria dizer também que nossa apostila de interpretação de texto já está disponível, atualizada para o próximo Enseja. Você consegue
ter acesso clicando no link que está aqui na descrição. Beleza, filho? Então, professor, vamos lá. É uma questão também de interpretação de texto, pura interpretação de texto. O texto é pequeno, né? Vamos lá, o que esse cara quer? O que o examinador quer? Os meios, o que o examinador do Enseja quer? Os meios de comunicação procuram formas específicas de se aproximar do seu público-alvo. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, jornalistas de TV e rádio devem. Vamos ao texto, né? O jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano de uma maneira que toda a sociedade entenda. Sim, claro, o jornalista ele tem que ser direto. O jornalista, meu filho, ele tem que ser direto e reto. Ele tem que ser o quê? Objetivo. Objetivo. Claro que tem que ser objetivo. Para que as pessoas entendam, né? Para que a sociedade entenda. Como se estivesse conversando com uma pessoa. É para ela que vai transmitir suas informações. Então não adianta ele querer usar o jornalista querer, segundo o autor aqui, o jornalista querer usar aquela linguagem rebuscada que ninguém entenda. Não vai vender jornal. Tem que ser uma linguagem direta e reta, objetiva. Porque o público é a sociedade. Com essa ideia na cabeça, fica mais fácil escrever um texto que deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores. Quer dizer, tem que escrever de uma forma clara para que o leitor entenda. Então, o jornalista tem essa obrigação, escrever claro, direto e reto, objetivo, para que o leitor entenda. Então, vamos ao que o examinador do Enseja quer. De acordo com o texto, os meios de comunicação procuram formas específicas de se aproximar do seu público-alvo. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, os jornalistas de TV e rádio devem. O professor só está com preguiça de ler, professor. O senhor leu já aqui, não. Vamos lá. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, os jornalistas de TV e rádio devem. Letra A, empregar a linguagem clara. Opa, já está aqui, ó. Claro, ele tem que ser direto e reto. O jornalista tem que ser direto e reto. Direto e reto. Professor, escreva direito. Direto e reto. Tem que ser o quê? Objetivo. Né? Objetivo. O jornalista, vamos à letra B. O jornalista abordar temas da atualidade? Não, não é isso que o texto fala não, né, pessoal? Ele fala que o jornalista tem que ser objetivo, claro. Usar expressões, letra C, usar expressões típicas de oralidade também não. Direto e reto, nós vimos aqui, ó, de uma maneira que todo jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano de uma maneira que toda a sociedade entenda, como se estivesse conversando com a pessoa. Beleza? Letra D, divulgar informações de interesse comum, também não diz isso o texto não, ele está falando que as pessoas, o conteúdo deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores, porque a linguagem tem que ser clara. Tem que ser clara, beleza? Então não é de interesse comum, não tem nada a ver. Letra A, gabarito, meu filho, professor. É isso aí. Então, encontro você no nosso próximo vídeo e valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Estamos aqui diante de mais uma questão de linguagens do Enseja. De antemão, já peço para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E também quero dizer que a nossa apostila para o próximo Enseja de interpretação de textos já está totalmente atualizada. Então, você confere a apostila clicando no link que aparece aqui na descrição, beleza? Então, pessoal, olha, essa questão é uma questão longa, né? É uma questão que muita gente errou, mas que você vai acertar a partir de agora. O texto, ele é um pouco maior, eu até dividi aqui, ó, ele em duas partes, para que a gente possa conseguir enxergar, beleza? Ó, você tá vendo aí o tamanho do texto? Né? O Enseja também traz texto grande, filho, então já vá se acostumando. E também vamos ver aqui, ó, o que o examinador quer, ó. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade,
Um dos elementos responsáveis pela sua progressão é, letra A, presença marcante de metáforas no último parágrafo. Vou já explicar o que é. Letra B, repetição sistemática do trecho. A gente se acostuma. Letra C, recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Letra D, marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão. Vamos ver. Vamos ao texto. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Olha só, observe aí, pessoal. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo de viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar. A gente se acostuma, tá vendo que ela está repetindo direto a autora do texto? Essa frase, a gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a pagar mais do que as coisas valem, e a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar. A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar e se perde de si mesma. Você percebeu a repetição da frase, meu filho? A gente se acostuma. A autora está frisando isso. A gente se acostuma a isso. A gente se acostuma àquilo. A gente se acostuma. Beleza? Então, vamos ao que o examinador do Enseja quer. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida, realmente ela critica, né? Porque a gente, segundo o texto, a gente está acostumado a fazer isso, fazer aquilo, de uma forma ou de outra e tal. A autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade, beleza. Um dos elementos responsáveis pela sua progressão é a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Isso poderia causar muita dúvida. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma palavra ali, ó, é como se fosse uma comparação, assim. É uma palavra que está sendo utilizada, na verdade, no sentido figurado. Por exemplo, quando eu digo assim, João é um leão, esse caso, essa frase, nós estamos diante de uma metáfora. O João, ele não é um leão, um animal. Ele é aquele cara forte, corajoso, bravo, que consegue alcançar as coisas. Então, ele é um leão. Isso é uma metáfora. Certo? A palavra leão está no sentido figurado. Então, vamos ver aqui, ó, se existe a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Será que tem alguma palavra que está sendo utilizada no sentido figurado no último parágrafo? Vamos até o último parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Até aqui, ó. Esse é o último parágrafo. Vamos ver se tem alguma palavra como se fosse João é um leão, no sentido figurado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele. Beleza. A gente se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar de facas e baionetas, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde em si mesmo. Pessoal, nós não vimos nenhuma palavra no sentido figurado aqui. Pelo contrário. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, para evitar ferimentos, sangramentos. A gente se esquiva de faca e baioneta. Quer dizer, não tem nenhuma palavra no sentido figurado aí no último parágrafo. Então, a letra A não é, beleza? Olha só como essa questão é de um nível acima. Letra B. Repetição sistemática do trecho a gente se acostuma. Perfeito, professor. É essa daqui, exatamente, meu filho. Olha só a letra B. Repetição sistemática do trecho a gente se acostuma. Observe aí no texto.
que ela repete várias vezes essa expressão, a gente se acostuma, a gente se acostuma. Essa dava para matar, né, ó? Matar a questão, ó. A gente se acostuma. Tá em todo canto, ó. Mesmo que você sentisse dificuldade na letra A, você ia marcar a letra B, porque, ó, repetição sistemática de a gente se acostuma. Mas vamos tirar a dúvida de todas. Letra C. Recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Vamos ver. Recorrência. Recorrência é o que acontece várias vezes, né? Mais de uma vez, pelo menos. Então, vamos ver se tem esse mais várias vezes, né? Vamos ver. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Opa, tem um mais aqui. Aí, se você for lendo... Aqui eu não vi mais. Aqui também não. Olhando rápido, hein, pessoal? Aqui também não. Também não vi mais. Também não vi mais. Quer dizer, o mais só apareceu uma vez. O mais só apareceu uma vez. Então, não é recorrente o uso da conjunção mais. O recorrente é o que? A gente se acostuma, tá repetindo. O mais só apareceu uma única vez, filho. Então, essa também não é. Letra D, marcação da primeira pessoa. A primeira pessoa é o eu, né? Eu faço, eu digo, eu escrevo. Marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão? Claro que não, pessoal. Ele está falando, a gente se acostuma. Olha só. A gente se acostuma. Marcação da primeira pessoa. Ele está dizendo... Olha só, ele está falando assim, ó. Eu faço isso. Ele está falando utilizando eu faço isso, eu escrevo isso. Não, pessoal. Na verdade, ó, ele está se inserindo na conversa, né? Ó, a gente se acostuma a acordar, a ler, a gente se acostuma a lutar para ganhar dinheiro com o que pagar, ganhar menos do que precisa. Né? Ele não está falando eu faço isso, eu, né? Então não é marcação da primeira pessoa, dizer eu. Inclusive, essa questão aqui poderia ser alvo de recurso. Por quê? Se ele fala, ele poderia dar a entender que poderia ser a primeira pessoa do plural. Né? Se fosse a primeira pessoa do plural e trocasse essa construção, a gente se acostuma por nós, aí sim. Mas não, ele usou uma expressão, a gente se acostuma, ele não usou o eu. Né? Aqui o examinador do INEP, do Enseja, se refere ao eu. Ele não fala assim, ó, eu faço isso, eu trabalho para ganhar isso, eu me esquivo disso para não acontecer isso. Não, ele não usa o eu, ele usa a repetição da frase, do trecho, a gente se acostuma. Portanto, é uma questão de um nível maior, que caiu no Enseja, que você precisa estar pronto. Então, essa é a letra B. Você mataria também por eliminação, beleza? Só sobrou essa, que inclusive é a mais... tá mais na cara aí, né? Então, beleza, filho. Encontro você no nosso próximo vídeo comentando questão. E valeu!